estamos no domingo de Páscoa de 2021, dia 4 de abril de 2021. Boa Páscoa para todos, que hoje seja um dia muito abençoado para todos nós, reunidos em família, se pessoalmente muito bom, se virtualmente muito bom também, porque é a condição que nós temos, né? Então, a gente vai fazer hoje o Evangelho, que vai tratar sobre o tema do dia. Eu estava preparando um outro tema há uns 10 dias atrás. De repente eu me dei conta de que hoje seria domingo de Páscoa. E não dá para tratar de outro tema no domingo de Páscoa, senão o tema Páscoa. E como Páscoa é uma festa, uma festividade com raízes profundas na religiosidade, eu trabalhei então, abandonei a minha preparação em outro tema que vai ficar para a próxima e assumi então que iríamos falar sobre Páscoa. Bom, a Páscoa, como estou dizendo, ela é uma festa com raízes religiosas, mas primordialmente judaicas. A Páscoa era uma festa que já existia antes até dos hebreus assumirem essa festividade para a sua religião, para o seu grupo. Era uma festa que comemorava o início da primavera, lá no hemisfério norte. Mas vamos começar a falar da Páscoa no âmbito dos hebreus. As raízes mais fortes da Páscoa estão realmente na cultura judaica. Então, mais tarde o cristianismo veio absorver essas raízes e hoje nós comemoramos a Páscoa com ovos de Páscoa e coelhinhos que não tem nada a ver com a figura inicial, com as raízes ancestrais dessa festividade religiosa. Tem gente até que pensa que coelho bota ovo, porque dois símbolos da Páscoa atual, ovo e coelho, tem gente que confunde e acha que coelho bota ovo. Mas a Páscoa na cultura judaica comemora a saída dos hebreus da escravidão de 400 anos no Egito. Os hebreus eram escravos do Egito, dos egípcios, durante 400 anos, e o livro do Êxodo, do Antigo Testamento, narra a saída, então, desse período de escravidão. Só que a Páscoa, diferente de que alguns acreditam, não é a passagem do povo hebreu que veio andando com Moisés em direção à Terra Prometida e passaram pelo Mar Vermelho. Não é essa a passagem que a Páscoa simboliza. A Páscoa simboliza outra passagem. Lá no judaísmo, tudo tem um simbolismo, né? O Antigo Testamento é escrito, os 5 primeiros livros, que são os livros atribuídos a Moisés, do Antigo Testamento, que compõem a Torá, ele é todinho escrito baseado em simbologia, em metáforas, porque a religiosidade tem mais a ver com sentimento, com abstrações do pensamento, do que com coisas muito cartesianas, com definições objetivas. Por isso que o Antigo Testamento é escrito assim, e também Jesus, quando veio, falou bastante para nós em parábolas. Também usando essa técnica literária das histórias, das metáforas. Então, nesse âmbito religioso, é que o hebreu comemora até hoje, os judeus comemoram até hoje a Páscoa. Então era assim, existia o desejo do povo hebreu sair da escravidão do Egito. Moisés falou com o faraó e o faraó recusou. E Moisés disse que então Deus mandaria 10 pragas para que o faraó entendesse que o Deus dos hebreus era um Deus poderoso. E assim foi. Na 10ª praga, que a gente pode chamar de chamamento, né? Foram 10 situações, 10
crises que aconteceram no Egito, que acometeram o Egito, e que então Moisés dizia para o faraó: olha aí, tá vendo? Eu te avisei. Até a décima praga, o 10º chamamento, como nós estamos tratando, era então um anjo, o anjo da morte, que viria à noite para levar os filhos primogênitos de todas as famílias. E aquelas famílias que tivessem sacrificado um cordeiro e passado o seu sangue nos umbrais da porta, quer dizer, no batente da porta de entrada da rua, o anjo passaria por sobre aquela casa, pularia. Então, esse passar por sobre, em hebraico, esse pular, não entrar, passar por cima, em hebraico, é pesar. Dessa palavra pesar veio Páscoa. Então é essa a passagem que a Páscoa dos judeus simboliza, a passagem do anjo, o pulo do anjo. E o cordeiro que eles sacrificavam seria, então, nessa simbologia, o alimento para o início da grande jornada de libertação do povo hebreu, que empreenderia uma viagem longa do Egito até a Terra Prometida. E então, o símbolo cordeiro representa o principal símbolo da Páscoa judaica, diferentemente da nossa, que é o coelho com ovo de Páscoa. Então, essa história do cordeiro funcionava assim. Os judeus, os hebreus, tinham que ficar com o cordeirinho em casa alguns dias antes da Páscoa. Alguns falam 3 dias, outros falam 4 dias, outros falam uma semana, enfim. O cordeirinho ficava, eles traziam o cordeirinho para o convívio da família. E ali o cordeirinho ficava, aqueles dias que antecediam a Páscoa, ficavam em casa, próximos da família. As crianças brincavam com o cordeirinho. No final desse períodozinho, o cordeirinho já era um pet da família. Mas na sexta-feira, ao entardecer, a família então tinha que sacrificar, imolar o cordeiro. Era assim que funcionava. Então, era uma experiência de dor. O judeu gosta de celebrar a Páscoa tendo essa experiência de perda de alguém querido. É um exercício de perda. Representa até um trauma. Um trauma que vem ajudar a pessoa que passa por ele a trabalhar o desapego. Veja que coisa interessante que eles fazem todo ano. Eles fazem essa experiência. Eu não sei como é que eles têm feito hoje com relação ao cordeiro, mas naquela época, hoje eles comemoram a Páscoa do mesmo jeito que eles comemoravam, só que acho que eles não trazem mais um cordeiro para casa e fazem o sacrifício do cordeiro como era feito lá naquela época que nós estamos conversando. Mas então, eu já queria começar a abrir alguns parênteses aqui para trabalhar dentro do nosso âmbito espírita, né? Que a gente está fazendo aqui um sobrevoo sobre a Páscoa desde a época dos hebreus, e a gente vai aterrissar desse sobrevoo, né? Constantemente aqui no meio da nossa fala, nós vamos aterrissar no aeroporto do Espiritismo para fazer um paralelo entre o que era a Páscoa, o que foi a Páscoa no judaísmo, depois no cristianismo, que absorveu essa festa, e vamos tentar interpretar com os nossos conhecimentos espíritas, na medida do nosso possível, algumas dessas passagens. A primeira situação que eu acho interessante da gente tratar é justamente essa questão do trauma, dessa imolação do cordeiro que os hebreus faziam, que tinham essa experiência de perda, essa experiência de dor, pela perda de um ente, né, que era o cordeirinho, que já havia se tornado um ente querido da família por estar vivenciando ali a intimidade da família por cerca de uma semana. Então eu trouxe aqui um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o item 21 do capítulo 5. O capítulo 5 é intitulado Perda de Pessoas Amadas e Mortes Prematuras. Porque eu considerei que esse exercício de desapego
que os hebreus faziam e os judeus fazem até hoje durante as suas festividades da Páscoa, que são todo ano, é bastante interessante e traz para a gente talvez não diria um exemplo, mas uma indicação de que essa questão da perda de uma pessoa querida e do desapego é algo que acontece naturalmente na vida de todas as pessoas e nós precisamos estar preparados para ela. Então diz assim, lá no meio do item 21, o espírito de nome Samson, que foi um antigo membro da Sociedade Espírita de Paris. Olha, uma coisa curiosa, o Samson, ele era membro da Sociedade Espírita de Paris, ele ficou doente, ele sabia da sua iminente desencarnação, e ele pediu para que logo depois que ele desencarnasse, que ele fosse evocado para que ele desse a comunicação. Allan Kardec compareceu ao velório com alguns outros companheiros da Sociedade Espírita de Paris e evocaram esse espírito Samson, que então, segundo ele coloca, depois de 8 horas, ele já havia retomado as suas faculdades e já sabia que estava do lado de lá, estava bastante consciente disso, bastante tranquilo, e ele deu uma comunicação interessante para o grupo do Allan Kardec naquela ocasião, 8 horas depois da sua desencarnação. Veja só como o conhecimento da continuidade da vida influi positivamente no momento da desencarnação. Então lá no Livro dos Espíritos, o trecho que eu pensei diz assim: regozijai-vos em vez de chorar, quando apraz a Deus retirar deste vale de misérias um de seus filhos. Não será egoísmo desejardes que ele aí continuasse para sofrer convosco? Essa dor se concebe entre os que não têm fé e que veem na morte uma separação eterna. Vós, espíritas, porém, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. Mães, sabei que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem. A lembrança que deles guardais os transporta de alegria. Mas também as vossas dores, sem razão, os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Esse é o trechinho que eu quis trazer para que a gente reflita sobre essa questão do desapego. É uma conversa que a gente tem constantemente, né? Na quarta-feira da semana retrasada, acho que foi, nós fizemos uma live sobre as questões do luto, né? Onde eu e o Fausto conversamos com o público sobre essa questão e falamos bastante sobre essa coisa do desapego, da necessidade do conhecimento que existe uma continuidade depois do que nós chamamos de morte, que absolutamente não é o fim. E olha o que ele fala, que coisa interessante. As dores, sem razão, ele diz sem razão, porque se existe uma continuidade, não é o fim de absolutamente nada. Vai haver um reencontro, vai haver uma vivenciação dos entes queridos que se separaram por um momento, vai continuar havendo uma vivenciação de outras questões, de outros momentos, talvez de outras vidas materiais. Então, que essas dores seriam sem razão, porque denotariam falta de fé. Aqui que eu queria colocar um ponto de exaltação. Por que falta de fé? Se eu estou triste porque eu perdi um ente querido, por que isso tem a ver com falta de fé? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Alguém de vocês, alguém de nós, considera que Deus perdeu o controle sobre as coisas? Sobre o planeta Terra, sobre o universo? Lá nessa live que eu falei para vocês, do luto, teve uma pergunta que foi assim: como é que explica essa questão, essa frase que diz que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus tenha permitido? É justamente isso.
Deus está no controle de absolutamente tudo. Então nada acontece que esteja fora, veja bem, dos programas divinos, do programa divino que envolve a nossa evolução, a evolução de cada um de nós. Cada criatura foi criada por Deus com a perfeição latente. Esse é o selo de Deus no nosso coração. Todos nós temos o potencial da perfeição. E nós vamos desenvolvendo isso, que absolutamente todas as situações que nos acontecem estão dentro do programa de evolução, do programa de ensino, para que nós demos os nossos passos um atrás do outro. Então, se Deus não está sem o controle da nossa situação, Deus não está sem o controle da terra e de todas as vidas de todos os habitantes do universo, e não está, porque essa é a natureza de Deus, é onipresente, onipotente, todo-poderoso, infinitamente justo e bom, então ninguém desencarna, ninguém volta para o plano espiritual, uma experiência que para nosso grau de entendimento e de evolução ainda é uma experiência traumática, fora de hora. Ninguém vai fora de hora. Todos os envolvidos nesse momento, tanto quem vai, como também aqueles que ficam, e também aqueles entes queridos que já foram e que recebem o desencarnante lá do outro lado, todos eles têm um momento de vida que significa evolução. Para aqueles que estão do lado de lá e que recebem o ente querido, é um momento de festa. Para aqueles que ficam aqui na saudade e no sentimento de vazio e de perda, é um momento de inflexão, é um momento de refletir sobre essas questões da passagem de uma dimensão material para uma dimensão espiritual. É um momento de aceitação, de resignação, de aprendizado mesmo com relação a esses sentimentos e de uma experiência de Deus, porque Ele não deixa que uma folha caia de uma árvore sem que esteja dentro das suas leis. Então, por isso que o Sanson diz aqui que quem se desespera e não aceita essa situação da desencarnação de um ente querido, demonstra falta de fé. Entenderam? Bom, vamos voltar lá então para o nosso sobrevoo. A Páscoa, então, dos judeus é essa celebração, como eu disse para vocês. Então, o anjo que pula a casa, que está com o sangue do cordeiro na porta. E o cordeiro é o maior símbolo da Páscoa judaica. A Páscoa no cristianismo, o cristianismo, então, como que não existia quando Jesus estava na Terra, veja bem, uma coisa importante de se dizer. Jesus nasceu dentro de um povo, do povo judeu. Ele era de família judaica, ele foi educado numa cultura judaica, ele participava então dos festejos e das crenças do povo judeu, como não poderia deixar de ser, ele não poderia nascer dentro de um povo, ele escolheu encarnar dentro do povo judeu, ele não iria ser um rebelde sem causa desse povo. Ele então assumia as festividades, as comemorações e a cultura do povo judaico. Então, quando Jesus, no cenáculo, na última ceia, jantou, teve aquela refeição com os seus apóstolos, eles estavam sim comemorando a Páscoa judaica. A Páscoa judaica. Naquele momento, não existia ainda cristianismo. O cristianismo foi ser inventado pelos cristãos depois. Esse nome cristãos, inclusive, foi depois de alguns anos, foi sugerido por Lucas e foi um nome que foi acatado pelos outros apóstolos e discípulos de Jesus, que passaram dali em diante se autodenominarem cristãos. Até ali eles eram chamados de os homens do caminho, por conta da casa do caminho, que era a casa que eles haviam montado nas cercanias de Jerusalém, logo depois da desencarnação de Jesus. Então, o cristianismo não existia. E Jesus, quando veio para Jerusalém, na festa da Páscoa, veio como todo judeu para comemorar as festividades da Páscoa, que era uma festa judaica. E ele sabia que ali então, ele havia predito, tem um capítulo no livro A Gênese, do Allan Kardec, que fala de várias predições que Jesus
fez durante a sua passagem dos 3 anos, para que os discípulos entendessem e se preparassem. Eles não entenderam. Não é? Quando Jesus falava, está escrito lá, eles fingiam que não entendiam, eles nem queriam entender, porque eles não queriam saber de se separar, de se afastar do mestre. Mas tem ali várias situações em que Jesus coloca que ele iria, acho que o capítulo é denominado predições, alguma coisa, predições do Evangelho, lá na segunda parte do livro A Gênese. Então ele havia previsto, como também os profetas que escreveram o Antigo Testamento, haviam previsto várias vezes esse momento de subida do mestre para a volta do mestre para a sua dimensão iluminada. Bom, eles estavam então, o cristianismo então assumiu as raízes da festa, que eram e são até hoje judaicas, e colocou o simbolismo da passagem do hebreu como sendo a passagem da morte para a ressurreição. É interessante essa questão da passagem da morte para a ressurreição, porque nos dá a entender que existe uma continuidade, né? Uma continuidade, que a morte não é o fim. Embora a Igreja Católica e outras não considerem, como nós os espíritas e outras crenças como o budismo e as religiões hindus, não considerem a reencarnação, os católicos e os protestantes não considerem a reencarnação, ao menos todos os cristãos têm uma noção, pela ressurreição de Jesus, eles têm uma noção de continuidade, porque essa foi a mensagem que Jesus veio trazer com a sua ressurreição. Então, eles atribuíram o símbolo da passagem a essa passagem da morte para a ressurreição e atribuíram a Jesus, então, a figura do cordeiro imolado. Porque Jesus também, a exemplo do cordeirinho, foi sacrificado, foi morto, foi crucificado na sexta-feira. E a libertação da escravidão, que é a simbologia dos judeus, na nossa simbologia cristã, representa a libertação da escravidão. Escravidão de quê? Escravidão do pecado. E eu queria dizer sobre essa palavra pecado, né? A palavra pecado para nós tem uma conotação muito negativa. Em hebraico, pecado significa desvio do alvo. Isso está dito na tradução do Novo Testamento feita pelo Haroldo Dutra Dias. Pecado em hebraico, quer dizer, a palavra que deu origem à palavra que nós hoje dizemos pecado, é desvio do alvo. Então quem está em pecado está desviado. É como se você lançasse uma flecha e ela não acertasse o alvo. Está desviando do alvo. Então quando diz Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tira o Cordeiro de Deus por conta do sacrifício, né? Que Jesus sofreu, assim como o Cordeiro do judeu. E tirar o pecado do mundo significa tirar o desvio dos homens, dar a direção certa para que o homem siga reto, obedecendo às leis divinas e ele atinja o alvo. Qual alvo? O alvo da sua evolução. O alvo de todos nós é o atingimento da perfeição, para a qual todos nós viemos, como eu disse já há pouco. E o homem só é infeliz, ele só erra o alvo quando ele se afasta das leis divinas. É isso que está dito no Livro dos Espíritos, na pergunta 614, quando Kardec pergunta assim: que se deve entender por lei natural? A resposta dos Espíritos: a lei natural é a lei de Deus. Isso aqui já é importante, né? Já é muito interessante. As leis da natureza são leis divinas, porque a natureza foi criada por Deus. É a única e verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, aqui ele não fala se é infeliz ou feliz, quando é homem, quando é mulher, quando é rico, quando é pobre, quando é dessa raça ou da outra raça, não. Ele diz assim: o homem só é infeliz quando se afasta da lei
divina. E aí a gente reflete no seguinte sentido: se nós caminhamos para conquistar a felicidade, se nós estamos ainda por conquistar a felicidade, significa que nós não somos felizes. Felizes, aquela felicidade do espírito puro, sem mescla, constante, que compreende todas as vicissitudes de todos os planetas primitivos do universo e que então tem motivo de sobra para ser feliz constantemente, sem nenhum momento de preocupação e de afetação e de tristeza, enfim. Essa felicidade não nos é possível ainda. O que nos é possível é uma felicidade relativa. Se essa felicidade ainda não nos é possível, é porque nós não conseguimos nos manter alinhados com a lei divina. É porque nós estamos sempre nos afastando dela. É porque nós estamos sempre errando o alvo. Errando o alvo. Então, ser escravo do pecado é viver em desarmonia com essa lei, com as leis divinas. É sempre estar desviando, sempre estar errando o alvo. Bom, vamos voltar lá em Jesus. Jesus, então, na última ceia, lá no cenáculo, com os seus apóstolos, comemorando, como eu disse, a Páscoa judaica. Deixa eu ver aqui o que vocês têm escrito, antes da gente voltar. A Lu está sempre com a gente, legal. Deixa eu ver se já tem algum comentário aqui, ou só... Não, vocês estão só desejando Feliz Páscoa para todos. Que legal, né, pessoal? Apesar de tudo, a gente está aqui desejando Feliz Páscoa, com um sorriso no rosto. É isso que é importante. Vamos lá. Então, Jesus estava lá no cenáculo com os seus discípulos. Ele havia, veja só, ele havia convivido durante 3 anos com os seus discípulos. Ele era amigo íntimo de todos eles. Ele conhecia os problemas de todos eles, todos os seus apóstolos. Ele vivenciava a realidade de cada um deles. Ele jantava na casa do Pedro todo santo dia, quase, quando eles estavam em Cafarnaum. Ele pescava com eles, levantava cedinho, ia pescar com eles, conversava com eles constantemente, orientava-os. Nós temos no Evangelho, o que o Evangelho consegue registrar, não é nem 10% do que Jesus fez durante esses 3 anos e do que ele falou para os apóstolos durante esses 3 anos. Porque não dá para escrever tudo que Jesus falou durante esses 3 anos no Evangelho. Não é possível isso. Naquela época não tinha gravador, né? Não tinha smartphone para você apertar, gravar e ficar gravando tudo que Jesus falava. Então, o que foi registrado, o que nos é registrado, não é nem 10% menos do que Jesus falou para os seus apóstolos. Então vocês fazem uma ideia do nível de intimidade e de consideração que eles tinham por Jesus. E depois desse convívio todo, então, nesse momento que eu estava dizendo lá no cenáculo, comemorando, celebrando a Páscoa judaica, ele chama seus discípulos e fala assim: olha, pessoal, eu vou deixar vocês. É chegada a minha hora e eu vou deixar vocês. É assim que tem que ser e foi para isso que eu vim. Mas eu quero que vocês nunca se esqueçam do infinito amor que eu exemplifiquei por todos vocês. Eu amei vocês de uma forma incondicional e da melhor forma que eu pude fazer. Tanto que, Pedro, você vai me negar e você já está perdoado. Isso não vai mudar o amor que eu sinto por você. Judas, você vai me trair e você também já está perdoado, porque eu entendo a sua alma profundamente e eu sei o que é que tem te levado a isso. Então eu estou com vocês e eu quero que vocês, sempre que tiverem saudades de mim, sempre que pensarem em mim, se reúnam e celebrem a Páscoa em memória do tempo em que nós tivemos juntos e do amor que nós temos uns pelos outros. Essa experiência que ele disse que os apóstolos iam passar na sequência, e foi assim que aconteceu, deu para todos eles
um sentimento de vazio e um impacto fulminante no coração de cada um deles. E depois nós vemos pela história, pelos Atos dos Apóstolos no Evangelho, e especialmente pelo livro Paulo e Estevão, que os apóstolos, muitos deles colocados em evidência pelos evangelhos, outros nem tanto, mas não menos importantes, tiveram um momento de ascensão espiritual imenso, imenso nas suas vidas, com esse advento, esse trauma da desencarnação e da volta de Jesus para as esferas luminosas e a missão que ele deixou nas mãos dos apóstolos de continuarem disseminando e escrevendo para a posteridade o Evangelho. Disseminar e fazer com que o cristianismo, então, nascente, fosse não uma religião, mas uma filosofia, um meio de vida, uma forma de viver mais próxima da fraternidade, da caridade, do perdão, como o Deus que Jesus veio mostrar para nós todos, para a humanidade, nesse tempo de vida material que ele teve aqui. Então, o que eu quero dizer com isso? Que essas experiências, embora traumáticas, são crises que, como todas as crises, nos impulsionam para uma evolução imensa, para uma evolução imensa dentro dos nossos programas de vida. Vejam só, talvez não tenha existido missão mais importante na face da terra do que a missão que Jesus deixou para os seus discípulos, para os seus apóstolos, de disseminar a doutrina, de disseminar o cristianismo. Então, eles em fazendo isso, a partir da volta de Jesus para o plano espiritual, houve na vida deles todos uma ascensão imensa. Quem lê esses livros que eu citei percebe muito bem isso. Então, por exemplo, Pedro era uma rocha mesmo, no sentido do equilíbrio, da manutenção da harmonia entre os discípulos, porque eles eram 11, né? Judas havia suicidado, eles eram 11 com o acréscimo de outros que haviam chegado, por exemplo, Paulo, e que tinham alguns deles uma personalidade muito forte. Paulo era muito assim. Quem lê o livro Paulo e Estevão percebe que Paulo às vezes até pisava no limite da desarmonia. Ele colocava as suas posições e as suas opiniões de forma tão enfática, tão forte, que se não houvesse Pedro ali para colocar as coisas no plano da amorosidade, talvez aquela reunião de apóstolos tivesse perdido a harmonia. Então, nós vemos nessas obras que houve realmente uma evolução. Nós olhamos aquilo, lemos aquilo e dizemos assim, nossa, eu não tinha essa visão do Tiago. Olha como ele foi importante para a manutenção da Casa do Caminho lá em Jerusalém. Olha como Pedro foi importante nessa ocasião. Olha como Paulo se esforçou, Paulo, o apóstolo tardio, se esforçou por levar o cristianismo para todas as cidades da região, fazendo um sacrifício imenso. Então, é uma leitura muito recomendada esse livro, tá, pessoal? Já tem aqui alguns comentários. A Margarida aconselhando a leitura do livro Boa Nova, pelo Espírito Humberto de Campos. Tem muita coisa lá nesse livro Boa Nova que se refere à Páscoa que nós estamos falando. Nagila, precisamos percorrer esse caminho com a luz do Criador Divino, sim. A mensagem dele é a sua condição firme no progresso para viver em ligação com amor. Isso é o caminho da felicidade. Perfeito. Bom, nessa ceia, nessa Páscoa, Jesus colocou algumas novidades. Olha que coisa interessante. Ele então lavou os pés dos discípulos. Pegou uma toalha, tirou a capa era aquela. Pessoal, nós estamos aí? Fala para mim, porque deu um aviso aqui que o vídeo foi interrompido. Acho que voltou, né? Não sei se foi interrompido na geração ou se foi interrompido aqui só no meu monitor.
Dá um feedback para mim, vamos ver se vocês estão aí ainda. Tá todo mundo aí? A Juliana tá dizendo que sim. Roberta já voltou. Tá, legal. Vamos em frente então. Vamos em frente então. Então Jesus pegou uma toalha, tirou a capa, que era aquela última capa que vinha em cima do manto, colocou a toalha, cingiu a toalha na cintura, como era o costume dos servos, que iriam fazer a lavagem dos pés dos seus patrões, e começou a lavar os pés dos discípulos. Isso ele inovou, ele colocou isso aí. Quando Pedro falou para ele, não, de jeito nenhum, o Senhor não vai lavar meus pés. Eu tenho servos, os servos lavam os meus pés. Jesus disse assim para ele, Pedro, se não permitires que eu lave os seus pés, não tens parte comigo. Aí Pedro, como diz o evangelista João, disse, então tá bom, mestre, então lava meus pés, lava as minhas mãos, lava minha cabeça, lava tudo o que o Senhor quiser. O que ele quis dizer com isso? Pedro, se não permitires que eu lave os seus pés, não tens parte comigo. Veja, se nós não permitirmos que o Evangelho de Jesus, as suas orientações de vida, nos limpem as nossas bases da poeira e do lodo do mundo, nós não teremos parte com Jesus. Foi mais ou menos esse sentido que eu interpreto dessa fala dele para Pedro. Porque os pés são a base, né? Como diz Emmanuel, os pés são a base onde nós nos apoiamos para viver as nossas experiências no mundo. Os pés do corpo são os órgãos do organismo físico que são a base sobre as quais nós caminhamos. E essas bases, como nós andamos muito por estradas poeirentas e cheias de lodo e de sujeira, nós sujamos os nossos pés. As nossas bases estão sempre empoeiradas. Então, nós precisamos cuidar da higienização dessas bases através da aplicação das instruções que Jesus nos deixou com o seu Evangelho. Então, se o seu Evangelho vem e nos faz com que nós limpemos a sujeira, o lodo e a poeira que se insistem em se grudar nas nossas bases, se nós não permitimos que o Evangelho venha e faça isso, nós não conseguimos ter parte com Jesus. É uma interpretação, uma leitura que a gente pode fazer dessa fala. Quando Jesus terminou de fazer Jesus fazia constantemente isso. O Haroldo Dutra Dias coloca num dos seus livros que isso, as atitudes, como se fossem uma representação de um papel por alguns instantes, era uma forma de se expressar, uma forma literária de se expressar. Isso era comum naquela época. Nesse momento ele fez isso e depois ele então tirou a toalha que ele havia usado, colocou a sua capa de volta e disse: entendeis o que vos tenho feito? Vocês entenderam a simbologia do meu ato? Vocês me chamam de mestre, e assim eu sou. Vocês entenderam que aquele que quer ser o primeiro precisa ser o último? E aquele que é mestre precisa ter em mente que o seu papel maior é o de servir? Entenderam o que eu vos tenho feito? Ele perguntou. Emmanuel diz no livro Encontros de Paz, no texto intitulado Pés e Paz, diz assim: porquanto apenas tolerando e entendendo a poeira e o lodo que ainda apontem dos caminhos alheios, é que redimiremos os nossos, atingindo a verdadeira paz. Então Emmanuel aqui já coloca um outro elemento. A gente está falando aqui da sujeira e do lodo dos nossos pés. Aqui ele coloca já dos pés alheios, no outro. Então ele diz: apenas tolerando e entendendo a poeira e o lodo que ainda apontem dos caminhos alheios, é que redimiremos os nossos. Quer dizer, o caminho para que a gente consiga redimir o nosso proceder é entender e tolerar a sujeira, o lodo e a poeira dos caminhos dos outros. Nós temos feito isso? É um questionamento que eu faço para vocês.
Isso é um questionamento que é procedente nesse momento de Páscoa e que a gente deve fazer. Ou a gente só olha para os outros apontando com intolerância e jogando pedras sobre os outros quando nós vemos a sujeira e a poeira dos seus caminhos. É talvez uma postura de reflexão. A gente pensar e começar a tentar fazer esse exercício de tolerância. Eu me lembro de uma fala do Mahatma Gandhi que diz assim: se você não encontrar Deus no próximo, pode parar de procurar. Não precisa mais procurar. É mais ou menos isso que Emmanuel está dizendo aqui. Olhar para o outro e entender. Assim como temos temos a nossa sujeira, temos a nossa poeira, e tentamos fazer nosso exercício de limpeza, entender também que o outro também tem. Jesus foi lavar os pés dos seus discípulos. A simbologia desse ato está muito alinhada com essa fala de Emmanuel. Ele sabia que os discípulos dele, que os apóstolos dele eram imperfeitos. Ele sabia que eles não eram mestres como ele era. E ainda assim, ele como mestre, teve a postura humilde. Esse é um outro ensinamento dessa postura de Jesus. Ele foi humilde e demonstrou essa necessidade de reconhecimento, de aceitação, de entendimento, de tolerância do lodo, da poeira, dos caminhos alheios. Muito bom, vamos tocar. Ele estava lá então com os apóstolos no cenáculo e ele fez uma outra coisa nova, uma outra coisa importante e interessante nessa ceia de Páscoa. Ele anunciou o Consolador. Ele anunciou a terceira revelação. Então ele havia enviado Moisés, depois veio ele pessoalmente, coisa que já estava programada, como anunciavam os profetas lá do Antigo Testamento, centenas de anos antes do evento da vinda de Jesus. Ele disse: se me amais, eu lhes enviarei, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Qual seria esse Consolador, senão a doutrina espírita, que vem reviver todos os aspectos do cristianismo primitivo? O cristianismo, até o ano 325, mais ou menos, até o terceiro século, início do quarto, ele era um cristianismo, por assim dizer, sem as impurezas que viriam depois fazer parte do cristianismo, impurezas essas que foram colocadas por homens falíveis, por seres humanos falíveis. Até o início do século IV, ele era, início dos concílios, dos papas, etc., o cristianismo era limpo. Ele era mais conforme com o que vivenciara Jesus e os seus apóstolos no princípio. E o cristianismo o espiritismo tem a missão de vir resgatar. O Consolador prometido vem restabelecer todas as coisas, como está dito. Ele vem restabelecer todas as coisas. Essas coisas do cristianismo primitivo, com toda a sua pureza do início. Bom, então estamos dando um sobrevoo sobre a Páscoa dos cristãos, tá? Os judeus naquela época já estavam cansados do jugo romano e eles queriam a sua libertação religiosa e política. Os judeus nunca conseguiram separar a política da religião. O Sinédrio era um órgão que tinha vários poderes políticos e poderes religiosos. Eles julgavam todas as questões. Eles legislavam e eles julgavam. E eles executavam. Eles eram os todo-poderosos. E o povo judeu, como um todo, estava cansado dessa situação do jugo romano. Eles já tinham sido escravos do Egito e agora eles estavam sendo dominados pelos romanos. Veja só o karma, por assim dizer, usando um termo da religião hindu, desse povo. Então, eles viam em Jesus uma liderança político-religiosa. Eles queriam que o libertador que era anunciado no Antigo Testamento os libertasse não da prisão
dos corações, da prisão do pecado, dos desvios, como nós dissemos, não da prisão dos desvios de conduta, né? Não das prisões da pequenez de pensamento e de raciocínio, não da prisão das práticas exteriores da religião praticada por atitudes que não têm a ver com interiorização, né? Não se libertar da pequenez do pensamento que vê em Deus um velho de barba. Eles não entendiam assim. Eles entendiam que Jesus, ou que o profeta, teria que os libertar do jugo romano. Então eles queriam que Jesus, e os apóstolos também, durante muitas passagens a gente vê no Evangelho, que eles não entendiam perfeitamente a mensagem de Jesus, e eles imaginavam que Jesus viria os libertar do jugo romano. Então eles tinham essa confusão de religião com política. Isso era muito comum naquela época, né? E a gente está falando então um pouco de política, né? E eu queria trazer para vocês um pensamento de um pastor da Igreja Batista do Caminho, acho que é Batista do Caminho, alguma coisa assim. O nome do pastor eu não me lembro, mas ele diz que com relação à política, que os bons cristãos não se devem omitir, não com relação a uma política partidária que se preocupa com comando, com espaço nas esferas governamentais, com votos, com projeção, com interesses mesquinhos e egoístas. Mas quando a política se refere ao bem-estar do povo, a vida em fraternidade, a uma vida mais equilibrada e com menos desigualdade, nós estamos trabalhando dentro de um cenário político. E que tudo que nós pudermos, politicamente falando, contribuir para que esse jardim do Éden de convivência política seja atingido, nós devemos contribuir. Então, em outras situações, Emmanuel diz também que o bom não deve manter um silêncio criminoso. Se ele pode e se está dentro das suas condições, ele deve se posicionar amorosamente, respeitosamente, mas ele deve se posicionar, não um posicionamento partidário. Eu estou desse lado, eu estou daquele lado. Não, nada incitando violência, ao contrário. Um posicionamento pacífico, um posicionamento fraterno, mas um posicionamento. Isso que ele coloca. E lá em 1935, Emmanuel, perguntado por uma junta de interessados em algumas questões, inclusive políticas, ele disse assim, Emmanuel, veja só, em 1935, evite-se a expansão do interesse pessoal, as competições mesquinhas, a ambição de ganhos e domínios, os assaltos ao tesouro público, o exibicionismo e cultive-se, acima de tudo, o interesse da coletividade. Basta isso. A coletividade é a nação e não se compreende o patriotismo fora dessas normas. Então, pessoal, Jesus vivenciava veja só, ele foi julgado no âmbito religioso pelo Sinédrio e depois no âmbito político pelos governantes romanos. Porque ele não podia ser executado, segundo as regras do Império Romano, não podia ser executado sem que o legislador romano, o governador romano, aprovasse esse julgamento que havia sido feito anteriormente pelo Sinédrio. Essa era a regra. Então, Jesus foi levado para a casa de Caifás e teve lá o seu julgamento de madrugada. Depois o Sinédrio foi convocado logo nas primeiras horas da manhã da sexta-feira e fizeram todo aquele julgamento corrupto, toda aquela situação que a gente sabe, que a gente, né, cansado de saber. E depois ele foi enviado para Pilatos. E Pilatos, vocês sabem, Pilatos se tornou um grande símbolo para a humanidade. E disse que Jesus entrou em Jerusalém dias antes da Páscoa. Alguns dizem que não foi dias antes da Páscoa, que aquela entrada no jumentinho foi na festa dos tabernáculos no ano anterior. Mas enfim, Jesus foi aclamado quando entrou em Jerusalém e Jesus foi
condenado na frente da casa de Pilatos por aqueles judeus que pediam a sua crucificação. Né? Aqueles judeus que já estavam comprados, que já estavam de cabeça feita pelos membros do Sinédrio. E eu fico então pensando, se nós, voltando então para a nossa reflexão, né, nos nossos parênteses, se nós aclamamos Jesus nos altares, nos nossos cultos, nos nossos estudos evangélicos, nas nossas reflexões de domingo, e esquecemos de vivenciar o Evangelho de Jesus na nossa vida diária. Porque se a gente fizer isso, nós estamos agindo como esses judeus que aclamaram Jesus na entrada triunfal em Jerusalém e que o condenam ali na frente de Pôncio Pilatos. Outro dia, uma moça estava falando assim que ela foi na missa e acabou de sair da missa, né, todo mundo rezando. Acabou de sair da missa, uma pessoa que havia saído da missa com ela foi pegar o carro e começou a discutir e brigar com o flanelinha. Né? Então, é isso que eu estou falando. Acabou de aclamar Jesus aqui dentro, no momento seguinte já está brigando com o flanelinha. Será que nós, né, não temos esse comportamento constantemente? Uma outra figura interessante é a figura do próprio Pôncio Pilatos. Será que nós, no lugar dele, teríamos feito diferente? Ele era o governador romano da Judéia. Ele tinha que manter a ordem. O povo judeu não era um povo fácil, era um povo guerreiro, era um povo de enfrentamentos, era um povo não resignado, e o Império Romano mantinha a ordem e a harmonia nas províncias, nos territórios conquistados, com a ocupação militar. Era assim que funcionava. Era como se hoje, por exemplo, aqui um outro país invadisse o nosso país, colocasse militar em toda a esquina e a gente tinha que se submeter ao domínio deles, inclusive pagando pesados impostos. Por isso que, se a gente hoje imagina que essa situação seria uma situação insustentável para nós, para os judeus da época também era. Ainda mais na terra prometida, né? Dentro da própria casa deles ali, a terra que tanto eles amavam, eles tendo que sofrer o domínio dos romanos. E então Pilatos estava dentro desse cenário político-religioso muito complicado. E naquele momento então que eles apresentaram Jesus para que ele condenasse, para que ele assinasse a condenação conforme o Sinédrio já havia feito, como é que ele se viu? Como é que ele se viu, Pilatos? Como é que nós nos teríamos visto se tivéssemos no lugar de Pilatos? Eu vou ler para vocês um trecho do livro Alma e Luz, é o capítulo 11, escrito por Emmanuel, psicografia do Chico Xavier. O título do capítulo é Pilatos. Assim escreve Emmanuel: Pilatos hesitava. Seu coração era um pêndulo entre duas forças poderosas. De um lado era a consciência transmitindo-lhe a vontade superior dos planos divinos. De outro era a imposição da turba ameaçadora, encaminhando-lhe a vontade inferior das esferas mais baixas do mundo. O infortúnio do juiz romano foi entregar o Senhor aos desígnios da multidão mesquinha. Na qualidade de homem, Pôncio Pilatos era portador de defeitos naturais que nos caracterizam a quase todos na experiência em que o nobre patrício se encontrava. Mas como juiz, naquele instante, seu imenso desejo era de acertar. Emmanuel dizendo. Queria ser justo e ser bom no processo do Messias Nazareno. Entretanto, fraquejou pela vontade enfermiça, cedendo à zona contrária ao bem. Examinando o fenômeno, todavia, não nos move outro desejo senão de analisar nossa própria fragilidade. Então não vamos julgar Pôncio Pilatos, vamos analisar nossa própria fragilidade. Usar o exemplo, usar o símbolo que Pôncio Pilatos hoje representa para a humanidade e avaliar a nossa própria fragilidade. E diz Emmanuel: quantas vezes agimos até ontem ao modo de Pilatos nas estradas da vida? Imaginemos o tribunal de Jerusalém transportado ao nosso fórum íntimo. O que nós teríamos feito?
Jesus naquela época não era ainda o Jesus que nós conhecemos hoje. Eles não sabiam que ele era o Cristo. Eles não sabiam que ele era o nosso governador planetário. Ele não era considerado como ele é hoje. Ele era um judeu, um profeta judeu, que vinha colocar ideias revolucionárias, mas não de uma revolução violenta, dentro dos corações. Uma revolução mais interna do que externa. Então o Emmanuel continua. Jesus não se punha contra o nosso exame, mas, esperando pela nossa decisão, aí permanece conosco a sua ideia divina e salvadora. Qual aconteceu ao juiz? Nosso coração transforma-se em pêndulo, entre as exortações da consciência eterna e as requisições dos desejos inferiores. E olha o que Emmanuel diz na conclusão. Quase que invariavelmente entregamos o pensamento de Jesus às zonas baixas, onde sofre a mesma crucificação do Mestre. Interessante isso aqui, né? Quantas vezes nós, dentro das nossas atribuições, não colocamos as nossas ideias nos planos baixos, nas zonas baixas, e abrimos espaço para a ausência do bem. Quantas vezes nosso coração não está como um pêndulo entre as exigências do mundo e o que a gente estuda sobre o Evangelho de Jesus, né? Bom, Pilatos estava nessa posição, que acredito eu, que eu teria feito igual ele fez. Talvez eu não tivesse tido capacidade. Se os apóstolos de Jesus, os amigos mais íntimos de Jesus, o haviam traído e abandonado, se nós, pessoal, que não éramos apóstolos de Jesus, estivéssemos no lugar de Pôncio Pilatos, eu não sei vocês, mas eu acho que eu teria feito igualzinho. Eu teria entregue Jesus, eu teria colocado o meu interesse político, o interesse de manter a minha posição como um governante do império implacável. Eu não iria mais aceitar a perda de popularidade que já estava fraca no caso do Pôncio Pilatos. Eu não ia arriscar aborrecer Tibério César. Quando, numa última tentativa de libertar Jesus, porque ele queria isso, como disse bem Emmanuel, ele disse assim, quereis que eu condene o vosso rei? E disse, como diz o Evangelho de João, disse um judeu então em resposta a essa pergunta: o único rei que reconhecemos é César. Nesse momento, foi como que Pilatos tivesse recebido um tapa na cabeça, né? Como a dizer assim para ele, você precisa manter a ordem do império, é para isso que você é pago, é para isso que você está aí. Se o Tibério César, que era um governador, um imperador, cruel, que pela menor desconfiança de traição, ele mandava matar os seus subordinados, né? Pilatos se viu naquela situação, por essa resposta do judeu, e aí ele não teve mais saída. Então, talvez uma pia semelhante, uma bacia semelhante a que Jesus havia usado para lavar os pés dos seus discípulos, ele então usou para lavar suas mãos e se inocentar da morte de um justo. E eu fico pensando, fazendo mais um parênteses, né? Ele fez isso para agradar os judeus e manter a sua posição de governador. Quantas vezes nós fazemos coisas para agradar os outros, coisas que estão contra a nossa vontade? Quantas vezes nós não perdoamos porque a gente não quer que os outros pensem que nós somos bobos? Quantas vezes nós não fazemos coisas para agradar os outros, porque a gente precisa da aprovação alheia, porque a gente ainda necessita muito da validação dos outros. O nosso ego tem uma necessidade imensa de ser valorizado pelos outros. Quantas vezes então nós não agimos contrariamente à nossa vontade para que os outros nos exaltem, como fez Pôncio Pilatos? É uma reflexão que cabe. Bom, pessoal, vamos voltar então e fazer um resumo desse voo
trazendo agora bem para o plano do nosso espiritismo e já encaminhando a nossa reflexão para o final. Uma das coisas que a gente lê e vê então nessa exemplificação é a vitória da vida sobre a morte, né? O espiritismo diz que não existe a morte, ninguém morre. Esse é o maior recado que o espiritismo veio nos trazer. Jesus, com as suas aparições, né, mas tem gente que fala que foram 15, outros falam 8, mas as suas várias aparições, ele aparecia, e aqui dentro bem do nosso âmbito espírita, ele aparecia e as pessoas ouviam efetivamente num processo de materialização, e quem eles viam, o que eles viam era o seu perispírito. Tanto que Maria Madalena, quando viu Jesus que se aproximou dele, Jesus disse, não me toque ainda porque eu não subi ao Pai. Não me toque por quê? Porque o perispírito, naquele momento, não estava com um nível de materialização tão complexo como esteve naquela sala onde os 12 estiveram e que Tomé foi chamado a tocar as chagas de Jesus. Naquele momento ele não estava assim. Então não me toque, que imagina que Maria Madalena fosse tocar em Jesus e não conseguisse tocá-lo, né? Não conseguisse tocá-lo, porque a estruturação do ectoplasma naquele momento de materialização não estava dando essa condição. Então Jesus apareceu para Maria Madalena, apareceu para os discípulos na estrada de Emaús, todo mundo lê essa passagem no Evangelho, apareceu para os 10 discípulos sem o Tomé e depois para os 11 junto com Tomé, que foi nesse episódio que Jesus pediu para ele tocar as chagas, para ele acreditar, e depois no finalzinho ele apareceu para aquelas cerca de 500 discípulos da Galileia antes dele subir para a dimensão iluminada, e aí então ele, como se tivesse despedido realmente. Os 500 da Galileia foi um dos nossos evangelhos feito pela Nicéia, foi muito legal. Então, o corpo que Jesus voltou, dentro da nossa doutrina espírita, não foi o corpo físico. O corpo físico, quando morre, e Jesus morreu na cruz, morreu com a sufocação que a crucificação promove, morreu pela lança que transpassou o coração de Jesus para ter garantia que ele realmente estaria morto. O corpo que Jesus voltou, então, era o corpo fluídico, era o perispírito. O corpo físico, por uma lei natural, lembra quando eu li? As leis naturais são leis divinas. Quando o organismo físico perde condição de se manter vivo numa vida orgânica, ele simplesmente deixa de ter essa vida orgânica. E o espírito continua. Então o corpo que Jesus voltou não foi o corpo físico. Essa ressurreição deve ser entendida por nós de outra forma que não a ressurreição em corpo material. A questão da libertação, que para os hebreus, essa festa da Páscoa simboliza a libertação da escravidão do Egito, e que para o cristianismo, para a igreja católica, a igreja cristã, simboliza a libertação do pecado, que é a libertação do erro de alvo, para o espiritismo, ela ganha o sentido de libertação da ignorância. Conhecei a verdade e a verdade vos libertará, disse Jesus. E disse o Espírito de verdade, espíritas amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. Quer dizer, estudar, se aculturar e conhecer faz parte das nossas obrigações no caminho da nossa evolução. E o renascimento para nós, que a Páscoa simboliza, significa também o que está à nossa disposição a cada vida material que nós necessitarmos ter para caminhar na direção do alvo. Nós renascemos, então esse renascimento pode ser interpretado para nós espíritas como os corpos físicos que estarão sempre à nossa disposição, porque Deus nos dá tantas chances quantas nós necessitarmos, embora em escolas adequadas ao nosso grau de aprendizado. Então esse renascimento para nós pode ter essa interpretação, e também a renovação de ideias, né? Dentro desse cenário de aculturamento e de intelectualização, as nossas ideias, quando elas vão sendo, quando a gente amplifica o nosso universo de conhecimento, nossas ideias vão progredindo e vão se modificando ao longo da nossa evolução intelectual.
E nesse momento que nós estamos vivendo, nós estamos passando por uma crise, como eu disse a vocês, que antecede o renascimento de uma nova fase da humanidade. Nós estamos vivenciando uma das fases do parto do renascimento do mundo. Ele vai renascer, ele vai vir de volta para nós como um mundo melhorado. É assim que tem que ser, na medida em que nós nos melhoramos individualmente. E como Jesus prometeu no cenáculo, na última ceia, o Espírito de verdade, que traz o Consolador, está no meio de nós, personificado pela doutrina espírita. Eu queria encerrar a nossa reflexão de hoje com as últimas palavras de Jesus para os 500 da Galileia, que estão registradas no livro Boa Nova, por Humberto de Campos. Ele diz assim, um trechinho, do que está dito lá. Amados, eis que também vos envio como ovelhas aos caminhos obscuros e ásperos. E aqui, pessoal, eu quero que vocês entendam o seguinte. Ali estava Jesus falando com a voz do Espírito, porque não houve pronunciamento de palavras, mas todos entenderam a mensagem no seu íntimo. Eu queria que nós nos imaginássemos lá na Galileia, no pé de um dos montes que Jesus falava, junto com outros cristãos que estavam ali aglomerados numa aglomeração permitida, para ouvir Jesus nos seus últimos instantes, antes dele voltar para o Pai, como ele disse. Nós nos imaginando então, no meio desses 500, compondo essas centenas de pessoas, de espíritos que estavam ali sedentos por mais uma palavra do Mestre. Então, nós estamos ouvindo Jesus falar. Amados, eis que também vos envio como ovelhas aos caminhos obscuros e ásperos. Entretanto, nada temais. Sede fiéis ao meu coração, como vos sou fiel, e o bom ânimo representará a vossa estrela. Ide ao mundo, onde teremos de vencer o mal. Aperfeiçoemos a nossa escola milenária, para que aí seja interpretada e posta em prática a lei de amor do nosso Pai, em obediência feliz à sua vontade augusta. E Humberto de Campos conclui: foi então que observaram o Mestre, rodeado de luz, como a elevar-se ao céu em demanda de sua gloriosa esfera do infinito. Pessoal, que todos nós possamos ter um dia de muita reflexão, um dia de bastante sentimento familiar, que a gente valorize os relacionamentos, que a gente valorize adequadamente a família e que a gente use essas reflexões para nos colocar, sempre que possível, na direção do alvo. Para que a gente, a cada passo, se liberte dos desvios que nos afastam do sentimento de Deus. Porque Deus e a religião é muito mais um sentimento, vive muito mais no nosso coração do que nas nossas ideias. Que então tenhamos muita saúde, muita disposição, muito discernimento e que Deus possa estar com todos nós e Jesus possa estar nos nossos lares. Que assim seja. Muito obrigado por estarem comigo até agora. Foi um prazer imenso estar com vocês. Até a próxima.